Marina nunca imaginou que um telefonema desesperado mudaria sua vida para sempre. Trabalhando como faxineira na cobertura de um dos empresários mais influentes de São Paulo, ela mal conseguia conter as lágrimas enquanto falava ao telefone com sua irmã. "Preciso de um namorado até amanhã", disse em voz baixa, sem perceber que ele estava ali, observando cada palavra. O que ela não sabia era que aquela conversa ouvida por acaso daria início a uma sequência de eventos que desafiaria tudo o que ambos acreditavam sobre amor, orgulho e segundas chances. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Marina segurava o telefone com força, como se aquilo pudesse impedir que sua vida desmoronasse de vez. A voz da irmã do outro lado da linha soava distante, quase irreal, enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. O casamento seria no dia seguinte, e ele estaria lá. Seu ex-noivo, aquele que a havia abandonado sem explicações, apareceria acompanhado da nova namorada, a mulher por quem ele a trocou. Marina sentiu o estômago revirar. Não conseguia imaginar-se entrando naquela festa sozinha, enfrentando os olhares de pena, os comentários sussurrados, a humilhação estampada no rosto de cada convidado que sabia da história. Ela encostou-se na parede da cozinha impecável, sentindo as pernas fraquejarem. A cobertura onde trabalhava era silenciosa demais naquele momento, amplificando cada palavra que saía de sua boca. "Preciso de um namorado até amanhã", repetiu, quase como um desabafo desesperado. "Qualquer um serve. Só não posso aparecer sozinha. Não depois de tudo." A irmã tentou acalmá-la, mas Marina mal ouvia. Desligou o telefone e deixou-se escorregar até o chão, abraçando os joelhos, permitindo que as lágrimas finalmente caíssem. Ela não percebeu que não estava sozinha. Rodrigo estava parado na entrada da sala de estar, segurando uma pasta de documentos, observando-a em silêncio. Ele deveria ter dito algo, deveria ter se anunciado, mas algo o impediu. Talvez fosse a vulnerabilidade crua daquela mulher que todos os dias limpava sua casa com uma eficiência quase mecânica, sempre discreta, sempre invisível. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em anos, ele viu em outra pessoa o mesmo tipo de dor que carregava. Rodrigo sabia o que era ser deixado para trás, sabia o que era sentir-se insuficiente, substituível. Sua ex-esposa havia feito isso com uma crueldade calculada, destruindo não apenas o casamento, mas também a confiança que ele tinha em qualquer forma de conexão humana. Ele engoliu seco e deu um passo à frente, fazendo um ruído proposital com os sapatos no piso de madeira. Marina ergueu o rosto imediatamente, limpando as lágrimas com as costas da mão, levantando-se num pulo. Seus olhos estavam inchados, o rosto manchado. Mas ela tentou recompor-se, alisando o uniforme, como se isso pudesse apagar o momento de fraqueza. "Desculpe, senhor. Eu não sabia que o senhor estava em casa. Vou terminar a limpeza e já vou embora." Rodrigo fitou-a por um longo momento, os olhos calculistas avaliando cada detalhe. Ele nunca havia realmente olhado para ela antes. Marina era apenas mais uma funcionária, eficiente e invisível. Mas agora, naquele instante, ela era real. "Você precisa de um namorado até amanhã", ele disse, a voz grave cortando o silêncio como uma lâmina. Marina congelou, sentiu o sangue fugir do rosto. Ela havia dito aquilo em voz alta. Ele ouviu. "Tudo. Eu posso explicar", gaguejou, mas Rodrigo levantou a mão, interrompendo-a. "Não precisa. Eu ouvi. E tenho uma proposta." Marina piscou, confusa, sem entender aonde aquilo ia dar. Rodrigo cruzou os braços, mantendo a postura rígida, mas havia algo diferente em seus olhos. "Eu vou com você." Marina achou que tinha ouvido errado. "Como? Vou ser seu namorado, só por um dia." Ela ficou boquiaberta. Aquilo não fazia sentido. Rodrigo era seu patrão, um homem milionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Por que ele faria algo assim? Por quê? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurá-la.
Rodrigo hesitou. Porque eu entendo o que é ser humilhado publicamente e porque ninguém merece passar por isso sozinho. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Marina não sabia se deveria aceitar, se aquilo era real ou apenas um impulso momentâneo dele. Mas algo na voz de Rodrigo, na firmeza de suas palavras, fez com que ela acreditasse. Está bem, ela sussurrou. Obrigada. Rodrigo acenou brevemente e saiu da cozinha, deixando-a sozinha novamente. Marina encostou-se na bancada, o coração disparado. O que ela acabara de aceitar, mas ela não sabia que aquela decisão impulsiva mudaria tudo. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Deitada em sua cama estreita, no pequeno apartamento que dividia com a irmã, ela repassava mentalmente a conversa absurda que tivera com Rodrigo. Ele realmente se oferecera para ser seu namorado falso. Um homem como ele, que mal olhava para ela durante os meses em que trabalhara em sua cobertura, agora estaria ao seu lado no casamento mais importante do ano para sua família. Parecia irreal, parecia perigoso, mas ela não tinha escolha. A alternativa era aparecer sozinha, enfrentar o ex-noivo e sua nova namorada, suportar os olhares de pena de todos os parentes que sempre a julgaram por não ter conseguido segurar um homem. Marina apertou os olhos, afastando aqueles pensamentos. Rodrigo havia dito que faria isso, e ela precisava confiar. Na manhã seguinte, Marina chegou à cobertura mais cedo do que o habitual. Rodrigo já estava acordado, vestido de forma casual, mas ainda assim impecável. Ele tomava café no terraço, folheando documentos em seu tablet, a postura ereta e controlada como sempre. Bom dia, ela disse, hesitante, sem saber exatamente como agir diante dele agora. Rodrigo ergueu os olhos e acenou com a cabeça. Bom dia, Marina. Sente-se. Ela obedeceu, desconfortável, puxando uma cadeira ao lado da mesa de vidro. Rodrigo desligou o tablet e a encarou diretamente. Precisamos conversar sobre hoje, sobre o casamento. Marina assentiu, nervosa. Ele continuou, a voz firme e metódica, como se estivesse conduzindo uma reunião de negócios. Precisamos de uma história convincente. As pessoas vão perguntar como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos, porque nunca falou de mim antes. Você precisa estar preparada. Marina sentiu o coração acelerar. Ela não havia pensado nisso. Claro, faz sentido. Rodrigo pegou uma caneta e um bloco de notas, começando a escrever. Vamos dizer que nos conhecemos há 6 meses. Você veio limpar a cobertura, eu estava trabalhando em casa naquele dia. Começamos a conversar. Eu me interessei por você, convidei você para jantar. Você hesitou, mas aceitou. Marina ouviu cada palavra, tentando gravar tudo. A forma como ele falava era tão técnica, tão calculada, que quase parecia que estavam planejando uma estratégia de marketing. Mas havia algo mais ali, algo que ela não conseguia identificar. Por que você realmente está fazendo isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse detê-la. Rodrigo pausou, a caneta suspensa no ar. Ele a fitou por um longo momento, e Marina viu algo atravessar seus olhos, uma sombra, uma lembrança dolorosa. Porque eu sei o que é ser exposto, disse ele, a voz mais baixa agora. Minha ex-esposa me traiu publicamente. Ela fez questão de que todos soubessem. Fez questão de me humilhar. E eu não tive ninguém ao meu lado naquele momento. Marina sentiu um aperto no peito. Ela não esperava aquela confissão. Rodrigo sempre parecera tão inabalável, tão distante de qualquer tipo de vulnerabilidade. Sinto muito, ela sussurrou. Rodrigo deu de ombros, voltando a escrever. Foi há 3 anos. Superei. Mas Marina sabia que ele não havia superado. Ela via isso na forma como ele evitava qualquer tipo de proximidade, na forma como tratava todos ao seu redor com uma distância quase cirúrgica. Eles passaram as próximas horas ensaiando a história, ajustando detalhes, preparando respostas para perguntas que poderiam surgir. Rodrigo era meticuloso, não deixava nada ao acaso. Marina tentava acompanhar,
mas sua mente divagava. Ela observava a forma como ele gesticulava, a forma como seus olhos se moviam quando estava pensando. Havia uma beleza naquele homem que ia além da aparência física. Havia uma inteligência afiada, uma determinação inabalável. E escondida sob camadas de frieza, havia uma dor profunda que ele se recusava a mostrar. Quando terminaram, Rodrigo olhou para ela e disse algo que a surpreendeu. Você vai precisar de um vestido. Marina piscou. Eu tenho um vestido. Rodrigo balançou a cabeça. Não, você vai precisar de um vestido adequado. Vou providenciar. Ela abriu a boca para protestar, mas ele já estava de pé, pegando o telefone. Marina percebeu que não adiantava discutir. Rodrigo estava acostumado a ter controle sobre tudo, e de certa forma, aquilo a fazia sentir-se segura. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. 2 horas depois, Marina estava em uma das boutiques mais exclusivas de São Paulo, rodeada por vestidos que custavam mais do que seu salário anual. Rodrigo permaneceu ao lado dela o tempo todo, observando com atenção enquanto a vendedora apresentava opções. Marina sentia-se deslocada, como se estivesse invadindo um mundo que não era seu. Cada vestido que experimentava parecia reforçar o abismo que existia entre ela e Rodrigo. A vendedora disse, estendendo um vestido elegante de tecido fluido. Marina pegou-o com cuidado, quase com medo de danificá-lo, e entrou no provador. Quando saiu, Rodrigo estava sentado em uma poltrona de couro, folheando o celular. Ele ergueu os olhos e ficou imóvel. Marina parou no meio da sala, desconfortável sob o olhar dele. O vestido caía perfeitamente em seu corpo, valorizando cada curva sem exageros. Ela nunca havia se sentido tão exposta. Rodrigo levantou-se lentamente, guardando o celular no bolso. Caminhou até ela, os olhos percorrendo cada detalhe. Marina sentiu o rosto esquentar. Ele disse, a voz firme. É este. A vendedora sorriu, satisfeita, e foi preparar o pacote. Marina voltou ao provador, o coração disparado. Havia algo na forma como Rodrigo a olhara que a deixou sem chão. Não era um olhar técnico, não era apenas aprovação. Havia algo mais, algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. No carro, a caminho de volta, o silêncio era pesado. Marina olhava pela janela, vendo a cidade passar em um borrão de prédios e pessoas. Rodrigo dirigia com a precisão de sempre, os olhos fixos na estrada. Obrigada, Marina disse, quebrando o silêncio, por tudo. Rodrigo não tirou os olhos da rua. Não precisa agradecer, é um acordo. As palavras soaram mais frias do que ele pretendia. Marina assentiu, voltando a olhar pela janela. Ela precisava lembrar-se disso. Era apenas um acordo, nada mais. Quando chegaram à cobertura, Rodrigo parou o carro e desligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ficou ali, as mãos ainda no volante, como se estivesse travando uma batalha interna. Marina, ele começou, a voz hesitante pela primeira vez. Se em algum momento você quiser desistir, está tudo bem. Eu entenderei. Marina virou-se para ele surpresa. Por que eu desistiria? Rodrigo finalmente a encarou. Porque isso pode ser mais complicado do que parece. As pessoas vão falar, vão fazer perguntas, e eu não sou exatamente o tipo de pessoa que facilita as coisas. Marina sustentou o olhar dele. Eu sei, mas eu aceitei. E não volto atrás. Rodrigo estudou-a por um momento, como se tentasse encontrar alguma fraqueza, algum sinal de dúvida. Mas Marina não desviou os olhos. Havia uma força nela que ele não esperava encontrar. Está bem, ele disse, finalmente saindo do carro. O resto do dia passou em preparativos. Marina voltou para casa, levando o vestido com cuidado, como se carregasse algo sagrado. A irmã ficou boquiaberta ao vê-lo, fazendo 1000 perguntas que Marina não sabia como responder. Ela inventou uma história vaga sobre um amigo que a estava ajudando, mas a irmã não pareceu convencida. Naquela noite, Marina deitou-se mais cedo, mas o sono não veio.
Ela pensava em Rodrigo, na forma como ele a olhara na boutique, na forma como sua voz havia falhado por um instante no carro. Havia algo acontecendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. E amanhã, no casamento, tudo viria à tona. O que ela não esperava era que o destino já estava preparando uma reviravolta que testaria tudo o que haviam construído. Obrigado por estar conosco. É graças a você que essa história continua viva. Fique até o final. Lembramos que todas as nossas histórias são ficções criadas com muito carinho para você. O casamento era tudo o que Marina temia. A igreja estava repleta de flores, os convidados vestidos com elegância exagerada, e o ar carregado de expectativas e fofocas mal disfarçadas. Marina entrou de mãos dadas com Rodrigo, sentindo o peso de cada olhar que se voltava para eles. Ele mantinha a postura ereta, confiante, como se estivesse acostumado a ser observado. E estava. Marina, por outro lado, sentia as pernas tremerem a cada passo. Reconheceu rostos conhecidos, parentes que não via há meses, amigos da família que sempre tiveram opiniões sobre sua vida. E então, ela o viu. Seu ex-noivo estava no corredor lateral, ao lado de uma mulher de vestido chamativo, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Marina apertou a mão de Rodrigo instintivamente. Ele olhou para ela, percebendo a tensão, e apertou de volta. "Está tudo bem", ele murmurou, apenas para ela ouvir. "Estou aqui." A cerimônia foi longa e sufocante. Marina mal prestou atenção nas palavras do padre, focada apenas em manter a compostura. Rodrigo permaneceu ao seu lado o tempo todo, uma presença sólida e reconfortante. Quando finalmente se dirigiram para a recepção, Marina sentiu um alívio momentâneo. Talvez conseguisse passar por aquilo sem maiores problemas, mas o destino tinha outros planos. Na recepção, enquanto Rodrigo conversava com alguns convidados que o reconheceram como o empresário bem-sucedido, Marina foi abordada pela irmã, que a puxou para um canto discreto. "Ele é incrível", a irmã sussurrou, empolgada. "Como você conseguiu esconder isso de mim?" Marina forçou um sorriso. Foi tudo muito recente. Antes que pudesse continuar, uma voz familiar a interrompeu. "Marina." Ela se virou e deu de cara com ele. Seu ex-noivo estava ali, sozinho, com um sorriso que não chegava aos olhos. A irmã de Marina captou a atenção e se afastou discretamente. "Preciso falar com você", ele disse, o tom firme. Marina cruzou os braços. "Não temos nada para conversar." Ele deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. "Eu sei quem é aquele homem." Marina sentiu o estômago revirar. "O quê?" "Rodrigo Almeida, dono da Almeida Tech, milionário e seu patrão." A última palavra saiu carregada de veneno. Marina empalideceu. "Como você sabe disso?" Ele riu, um som cruel. "Você acha que eu não ia investigar? Você aparece aqui com um homem como ele e eu deveria simplesmente acreditar que é real? Por favor, Marina. Você arranjou um sugar daddy para fingir que tem status." Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. "Você não sabe nada sobre nós. Eu sei o suficiente. Sei que você é a faxineira dele. Sei que ele provavelmente está fazendo isso por pena ou por diversão. Homens como ele não se interessam por mulheres como você." As palavras cortaram fundo. Marina abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar as palavras. Ele continuou implacável. "Você sempre foi ingênua, Marina. Sempre acreditou em contos de fadas. Mas a realidade é que você não é suficiente para um homem como ele. Nunca será. Isso é mentira." A voz veio de trás dele. Rodrigo estava ali, o rosto controlado, mas os olhos queimando de raiva. O ex-noivo se virou, mas não pareceu intimidado. "Ah, o príncipe encantado." Rodrigo deu um passo à frente, colocando-se entre Marina e ele. "Você não conhece nada sobre Marina, e certamente não sabe nada sobre o que eu sinto por ela." Marina sentiu o coração parar. O ex-noivo riu, descrente.
Sério? Você espera que alguém acredite nisso? Não espero que você acredite. Não me importo com o que você pensa. Rodrigo virou-se para Marina, ignorando completamente o outro homem. Mas eu me importo com o que ela pensa. E quero que ela saiba que cada momento que passei ao lado dela hoje foi real. Cada palavra, cada gesto. Porque ela merece ser tratada como alguém valioso. Porque ela é. Marina estava sem palavras. Rodrigo voltou-se para o ex-noivo. Agora saia daqui antes que eu chame a segurança. O homem hesitou, mas algo no olhar de Rodrigo o fez recuar. Ele lançou um último olhar de desprezo para Marina antes de se afastar. Rodrigo esperou até que ele sumisse de vista. Então, segurou as mãos de Marina com delicadeza. Você está bem? Marina não sabia o que dizer. Não sabia se deveria acreditar nas palavras dele. Não sabia se aquilo era parte da farsa ou algo genuíno. Mas ela não esperava que a resposta viesse tão rápido. Marina passou o resto da recepção em um estado de choque silencioso. Rodrigo permaneceu ao seu lado, mas algo havia mudado. Ele estava mais distante, mais contido, como se as palavras que dissera momentos antes tivessem sido um erro que agora tentava corrigir. Eles dançaram quando a irmã insistiu, e Marina sentiu o corpo dele contra o seu, a mão firme em sua cintura, o cheiro discreto de seu perfume, mas Rodrigo evitava seu olhar. Falava com outros convidados com naturalidade. Sorria quando apropriado, desempenhava perfeitamente o papel de namorado atencioso. Mas Marina sentia que havia uma parede invisível entre eles agora. Algo havia se rompido naquele confronto. Ou talvez algo tivesse sido revelado cedo demais. Quando finalmente deixaram a festa, já era noite. Rodrigo dirigiu em silêncio, os olhos fixos na estrada, a mandíbula tensa. Marina queria perguntar o que ele havia realmente quis dizer com aquelas palavras. Queria saber se havia sido apenas parte da encenação ou se ele realmente sentia algo por ela. Mas o silêncio dele era ensurdecedor e ela não teve coragem de quebrá-lo. Ele parou em frente ao prédio onde ela morava, deixando o motor ligado. Marina olhou para ele, esperando que dissesse algo. Qualquer coisa. Obrigado por hoje, ela murmurou. Rodrigo acenou com a cabeça, ainda sem olhar para ela. Foi um acordo. Cumprimos nossa parte. As palavras soaram como uma sentença. Marina sentiu o peito apertar. Ela abriu a porta do carro, saiu e ficou parada na calçada por um momento, esperando que ele a chamasse de volta. Mas Rodrigo apenas esperou que ela entrasse no prédio e então partiu, as luzes traseiras do carro desaparecendo na noite. Marina subiu as escadas lentamente, ainda vestindo o vestido que ele havia escolhido, ainda sentindo o fantasma de suas mãos em sua cintura. Nos dias seguintes, Marina voltou ao trabalho na cobertura, mas tudo estava diferente. Rodrigo mal a olhava. Passava por ela nos corredores, sem dizer nada além de um cumprimento formal. Não havia mais conversas, não havia mais momentos em que ele pausasse para observá-la. Era como se o casamento nunca tivesse acontecido, como se aquele dia tivesse sido apagado da memória dele. Marina tentava manter a profissionalidade, limpando a casa com a mesma eficiência de sempre, mas era impossível ignorar a dor que crescia dentro dela. Ela havia começado a acreditar que talvez houvesse algo real entre eles, que talvez as palavras dele no casamento não fossem apenas para salvar as aparências. Mas agora, diante da frieza com que ele a tratava, Marina percebia que tinha sido uma idiota. Havia se deixado levar por um momento de vulnerabilidade, por palavras bonitas, ditas no calor de uma situação desconfortável. Rodrigo era um empresário. Sabia exatamente o que dizer e quando dizer. E ela havia caído como uma tola. Certa manhã, enquanto limpava o escritório dele, Marina ouviu vozes vindas da sala ao lado. Reconheceu a voz de Rodrigo e a de outra mulher, que falava em tom profissional.
Ela tentou não prestar atenção, mas uma frase a fez parar. A mulher mencionava algo sobre o processo judicial, sobre a ex-esposa dele. Ela está tentando processar você de novo, Rodrigo. Alega manipulação emocional durante o casamento. Você precisa se preparar. Marina encostou-se na parede, o coração disparado. Ela não deveria estar ouvindo aquilo, mas não conseguia se mover. Rodrigo respondeu, a voz cansada. Eu sei. Meu advogado já está cuidando disso. A mulher hesitou antes de continuar. Você precisa tomar cuidado com quem você deixa entrar na sua vida agora. Qualquer relacionamento pode ser usado contra você no tribunal. Eles vão distorcer tudo. Silêncio. Então Rodrigo disse algo que fez Marina sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não há nenhum relacionamento. Não há ninguém. E não haverá. Marina saiu dali antes que pudesse ouvir mais. Sentou-se no banheiro tremendo, as lágrimas finalmente caindo. Ela havia entendido tudo errado. Rodrigo não sentia nada por ela. Ele apenas estava protegendo a si mesmo. Mas ela não sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Marina passou aquela noite em claro, tomando uma decisão que parecia impossível, mas necessária. Ela não conseguia mais continuar trabalhando naquela cobertura, vendo Rodrigo todos os dias, fingindo que nada havia acontecido entre eles. Era tarde demais para voltar atrás. Seu coração já estava envolvido de uma forma que ela não conseguia controlar. E ficar ali, sofrendo em silêncio, só a destruiria aos poucos. Na manhã seguinte, Marina escreveu uma carta de demissão simples e direta. Agradeceu pela oportunidade, alegou motivos pessoais e evitou qualquer menção ao que realmente a fazia partir. Dobrou o papel com cuidado, colocou-o em um envelope e dirigiu-se à cobertura pela última vez. Quando chegou, a casa estava silenciosa. Rodrigo geralmente trabalhava em seu escritório naquele horário e Marina aproveitou para limpar os cômodos principais pela última vez, gravando cada detalhe na memória. Aquele lugar havia se tornado mais do que apenas um trabalho. Havia se tornado o cenário de algo que ela jamais esqueceria. Terminada a limpeza, Marina respirou fundo e caminhou até o escritório de Rodrigo. A porta estava entreaberta e ela ouviu vozes lá dentro. Reconheceu imediatamente a voz do advogado que estivera ali dias antes. Marina hesitou. Deveria voltar mais tarde, mas algo a fez parar. A menção de seu próprio nome. Você está se protegendo demais, Rodrigo. A voz do advogado era firme, quase irritada. Essa mulher claramente se importa com você. Rodrigo, estou falando como seu amigo agora, não como seu advogado. Você não pode deixar que o que sua ex fez destrua qualquer chance de você ser feliz novamente. Marina prendeu a respiração. Ela não deveria estar ouvindo aquilo. Deveria ir embora. Mas seus pés pareciam colados no chão. Você não entende, Rodrigo respondeu, a voz carregada de uma dor que Marina nunca havia ouvido antes. Ela trabalha para mim. Ela depende desse emprego. Se eu me aproximar, se eu disser o que realmente sinto, ela vai pensar que é uma obrigação, que ela precisa corresponder para manter o trabalho. Eu não posso fazer isso com ela. O advogado suspirou. Então, o que você vai fazer? Continuar fingindo que não sente nada? Continuar tratando-a como se ela fosse invisível? Vou manter a distância. É o melhor para ela. E você acha que ela quer isso? Acha que ela não percebe o que está acontecendo? Rodrigo, eu vi a forma como vocês se olharam naquele casamento. Isso não é unilateral. Silêncio. Então Rodrigo falou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não posso arriscar. Não posso me abrir novamente só para ser destruído. Minha ex usou cada momento de vulnerabilidade que tive contra mim. Cada vez que confiei, cada vez que abri meu coração, ela usou isso como arma. E agora ela está tentando fazer isso de novo no tribunal. Se eu me envolver com Marina, se eu permitir que isso se torne real e ela me deixar,
Eu não vou sobreviver a isso. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Finalmente entendia. Rodrigo não era frio. Ele estava aterrorizado. Aterrorizado de sentir, aterrorizado de perder, aterrorizado de sofrer novamente. E ele estava se afastando dela não porque não se importava, mas justamente porque se importava demais. O advogado continuou, mais gentil agora. Rodrigo, você merece ser feliz. Você merece alguém que te veja pelo que realmente é, não pelo que você tem. E pelo que eu vi, Marina é essa pessoa. Eu sei, Rodrigo admitiu, e Marina ouviu o peso daquela confissão. É por isso que estou mantendo distância, porque se eu me permitir amá-la e ela me deixar, eu não vou me recuperar. Marina encostou-se na parede, tremendo. A carta de demissão ainda estava em suas mãos, mas agora parecia a coisa mais errada a fazer. Rodrigo precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Só que nenhum dos dois sabia como atravessar aquele abismo de medo. Mas o destino estava prestes a forçá-los a enfrentar tudo. Marina não entregou a carta. Guardou-a no bolso e saiu dali em silêncio, sem que Rodrigo percebesse sua presença. Passou o resto do dia tentando processar tudo o que havia ouvido. Rodrigo tinha medo. Um medo profundo, visceral, de ser abandonado novamente. E ele estava se afastando dela justamente porque seus sentimentos eram reais. Aquilo mudava tudo. Marina não podia simplesmente desistir. Não depois de saber que ele sentia o mesmo que ela. Mas também não sabia como alcançá-lo. Como convencer um homem que construiu muralhas ao redor do coração de que ela não era uma ameaça, mas sim alguém que queria ficar. Nos dias seguintes, Marina mudou sua abordagem. Parou de evitar Rodrigo. Começou a tratá-lo com gentileza, mas sem pressão. Deixava bilhetes discretos quando terminava a limpeza, pequenos lembretes de que ele não estava sozinho. Um café fresco preparado quando sabia que ele teria uma reunião difícil. Uma janela aberta para deixar o ar circular no escritório. Gestos simples, quase invisíveis, mas que diziam o que palavras não conseguiam. Rodrigo percebia. Marina via isso na forma como ele pausava ao encontrar os bilhetes, na forma como seus olhos a seguiam quando ela saía de um cômodo. Mas ele ainda não dizia nada, ainda mantinha a distância. Até que, certa tarde, Marina encontrou Rodrigo sentado no terraço, olhando para o horizonte, uma garrafa de uísque pela metade ao seu lado. Ela hesitou, mas algo na postura dele a fez se aproximar. "Posso sentar?" Marina perguntou suavemente. Rodrigo olhou para ela, surpreso, mas acenou que sim. Marina puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, em silêncio. Não disse nada, apenas ficou ali, compartilhando aquele momento. Rodrigo tomou mais um gole, os olhos fixos no céu que escurecia. "Por que você ainda está aqui?" ele perguntou, a voz rouca. Marina não fingiu não entender. "Porque eu quero estar." Rodrigo riu. Um som amargo. "Você não deveria. Eu não sou bom para ninguém, Marina. Eu sou frio, calculista e tenho mais bagagem do que qualquer pessoa deveria carregar." Marina virou-se para ele, forçando-o a olhar em seus olhos. "Você acha que eu não tenho medo também? Acha que é fácil para mim estar aqui, sabendo que você pode me mandar embora a qualquer momento? Mas eu escolho ficar, porque eu vejo quem você realmente é. E não é essa pessoa que você está tentando me convencer que é." Rodrigo ficou em silêncio, os olhos fixos nela. "Você não me conhece. Eu conheço o suficiente. Conheço um homem que ofereceu ajuda quando eu mais precisava. Conheço alguém que me tratou com respeito quando poderia simplesmente me ignorar. Conheço alguém que tem medo de se machucar de novo, mas que ainda assim escolheu estar ao meu lado naquele casamento." Rodrigo desviou o olhar. "Aquilo foi um erro." "Não foi", Marina disse firmemente. "Foi a coisa mais corajosa que você fez em anos. E eu estou aqui dizendo que você não precisa ter medo de mim. Eu não vou te abandonar." Rodrigo a encarou, e Marina viu lágrimas nos olhos dele pela primeira vez.
Como você pode prometer isso? Porque eu também estou apaixonada por você. E pessoas apaixonadas não desistem. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Rodrigo abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone dele tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. Era seu advogado. Rodrigo atendeu e Marina viu a expressão dele mudar. Algo estava errado, muito errado. Quando ele desligou, suas mãos tremiam. O que foi? Marina perguntou, alarmada. Rodrigo respirou fundo, tentando se recompor. Minha ex, ela está vindo para São Paulo e traz com ela algo que pode destruir tudo. Mas o que Marina não sabia era que aquela ameaça estava mais próxima do que imaginavam. 2 dias depois, Marina estava na cobertura quando ouviu a campainha tocar insistentemente. Rodrigo estava em uma reunião no escritório e ela hesitou antes de abrir a porta. Quando o fez, seu coração afundou. Sua mãe, sua irmã e, para seu absoluto horror, seu ex-noivo estavam ali, parados na entrada. Mãe, o que vocês estão fazendo aqui? A mãe de Marina entrou sem esperar convite, seguida pelos outros. Precisamos conversar com você, Marina. Isso está ficando ridículo. Marina tentou bloquear a passagem, mas era tarde demais. Eles já estavam dentro. O ex-noivo olhou ao redor com desprezo mal disfarçado. Então é aqui que você trabalha, limpando a casa de um homem rico. Marina sentiu a raiva subir. Saiam daqui, agora. A irmã deu um passo à frente, o rosto cheio de falsa preocupação. Marina, nós estamos preocupados com você. Esse homem, ele é seu patrão. Você não vê como isso é errado? Não há nada de errado. Vocês não têm direito de vir aqui. O ex-noivo riu, cruel. Claro que há algo errado. Você está se iludindo, Marina. Ele está se aproveitando de você. Antes que Marina pudesse responder, a voz de Rodrigo cortou o ar. Do que exatamente eu estou me aproveitando? Todos se viraram. Rodrigo estava parado na entrada do corredor, os braços cruzados, a expressão gelada. Mas Marina viu algo em seus olhos que a assustou. Ele estava ferido, profundamente ferido. O ex-noivo não se intimidou. De uma mulher vulnerável que trabalha para você. De alguém que não pode dizer não porque depende do emprego. Você acha que isso é um relacionamento de verdade? É manipulação. Rodrigo não respondeu. Seus olhos foram direto para Marina, procurando algo. Uma negação. Uma confirmação. Qualquer coisa. Mas Marina estava paralisada, chocada demais para reagir. A mãe dela continuou. Marina merece alguém de verdade, alguém do mundo dela, não um homem que pode descartá-la quando se cansar. O ex-noivo deu um passo em direção a Marina. Eu estava errado, Marina. Eu te magoei, eu sei. Mas eu voltei, estou aqui, pronto para recomeçar. Eu te amo de verdade, não como ele, que provavelmente só está se divertindo. Marina finalmente encontrou sua voz. Saia da minha frente. Agora. Mas o dano já estava feito. Rodrigo já havia se virado e voltado para o escritório, fechando a porta atrás de si. Marina sentiu o pânico tomar conta. Ela expulsou todos dali, gritando, empurrando-os para fora, sem se importar com as lágrimas que corriam por seu rosto. Quando finalmente fechou a porta, correu até o escritório de Rodrigo. Bateu, mas não houve resposta. Rodrigo, por favor, abra. Silêncio. Rodrigo, eu não quero ele. Eu nunca quis. Eu só quero você. A porta se abriu bruscamente. Rodrigo estava ali, o rosto controlado, mas os olhos traindo toda a dor que sentia. Você hesitou, ele disse, a voz baixa. Quando ele disse que te amava, você hesitou. Não, eu estava em choque. Eu não esperava que eles aparecessem. Rodrigo balançou a cabeça. Eu não posso fazer isso, Marina. Eu não posso ficar me perguntando se você está comigo porque quer ou porque se sente obrigada. Eu não posso viver com essa dúvida. Marina tentou alcançá-lo, mas ele se afastou. Rodrigo, por favor, escuta o que estou dizendo. Eu te amo.
Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras causassem dor física. Eu preciso de tempo, sozinho. E antes que Marina pudesse dizer mais alguma coisa, ele pegou suas chaves e saiu, deixando-a sozinha na cobertura vazia. Marina desabou no chão, soluçando. Tudo havia desmoronado, e ela não sabia se conseguiria reconstruir. Marina passou a noite na cobertura, não porque fosse sua obrigação, mas porque não conseguia ir embora. Sentou-se no sofá da sala, abraçando os joelhos, esperando que Rodrigo voltasse, mas ele não voltou, nem naquela noite, nem no dia seguinte. Marina ligou para ele inúmeras vezes, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Ela enviou mensagens, dezenas delas, tentando explicar, tentando fazer com que ele entendesse, mas nenhuma foi respondida. No terceiro dia, Marina tomou uma decisão. Se Rodrigo não queria ouvi-la, ela mostraria. Continuou trabalhando na cobertura como sempre fez, mantendo cada cômodo impecável, cada detalhe cuidado. Era sua forma de dizer que não havia desistido, que ainda estava ali, esperando. Sua família tentou contatá-la novamente, mas Marina bloqueou todos os números. Não queria mais ouvir nada deles. Eles haviam destruído algo precioso, algo que ela estava tentando desesperadamente reconstruir. Certa tarde, a irmã apareceu na cobertura novamente. Marina abriu a porta, furiosa. "O que você quer?" A irmã parecia genuinamente arrependida. "Marina, eu sinto muito. Eu não sabia que você realmente amava ele. Eu achei que estava te protegendo." "Protegendo? Você destruiu tudo?" A irmã baixou a cabeça. "Eu sei, e eu sinto muito, mas você precisa entender. Quando você apareceu naquele casamento com ele, eu fiquei assustada. Achei que você estava se envolvendo com alguém perigoso, alguém que poderia te machucar." Marina sentiu as lágrimas queimarem. "Ele não é perigoso. Ele é a pessoa mais gentil que eu já conheci, e vocês fizeram com que ele duvidasse de mim." A irmã limpou as próprias lágrimas. "Posso consertar isso?" Marina balançou a cabeça cansada. "Não, isso é entre mim e ele." A irmã assentiu e se retirou, deixando Marina sozinha novamente. As semanas passaram lentamente. Marina continuou trabalhando na cobertura, mesmo sem saber se Rodrigo voltaria. Ela pagava as contas com o salário que ele continuava depositando, mas não havia nenhuma comunicação, nenhuma palavra, nenhum sinal de que ele ainda se importava. Até que, um mês depois, Marina estava limpando o escritório quando ouviu a porta da frente se abrir. Seu coração disparou. Ela largou o pano de limpeza e correu até a sala. Rodrigo estava ali, parado na entrada, uma mala ao lado. Ele parecia exausto, mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos buscaram os dela imediatamente. Marina ficou paralisada, sem saber o que dizer. Rodrigo deu um passo à frente, hesitante. "Você ainda está aqui." Marina assentiu, as lágrimas já escorrendo. "Eu nunca fui embora." Rodrigo fechou os olhos como se aquelas palavras trouxessem alívio e dor ao mesmo tempo. "Eu viajei. Tentei te esquecer. Tentei convencer a mim mesmo de que era melhor assim." Marina sentiu o coração apertar. E conseguiu. Rodrigo abriu os olhos e ela viu tudo ali. A dor, o amor, o medo. "Não. Cada dia longe de você foi um inferno. Cada noite eu acordava pensando em você. E eu percebi algo." Marina prendeu a respiração. "O quê?" "Que eu prefiro arriscar ser magoado novamente a viver sem você." Marina cobriu a boca com as mãos, soluçando. Rodrigo caminhou até ela, segurando seu rosto com delicadeza. "Mas eu preciso saber. Você tem certeza? Certeza de que é isso que você quer? Certeza de que não vai se arrepender?" Marina segurou as mãos dele. "Eu tenho certeza. Sempre tive. Eu te amo, Rodrigo. E vou provar isso todos os dias pelo resto da minha vida, se você me deixar." Rodrigo puxou-a para um abraço, enterrando o rosto em seus cabelos. "Eu também te amo. Tanto que dói." E quando ele finalmente a beijou, Marina soube que tudo havia valido a pena. Os meses seguintes foram de reconstrução.
Rodrigo e Marina não fingiram que seria fácil. Havia cicatrizes profundas em ambos, medos que não desapareciam simplesmente porque se amavam. Mas eles escolheram enfrentá-los juntos. Rodrigo começou terapia, algo que resistira por anos. Marina o acompanhou em algumas sessões e juntos aprenderam a comunicar suas inseguranças sem medo de julgamento. Ele contava sobre as noites em que acordava em pânico, achando que ela teria ido embora. Ela confessava os momentos em que duvidava se era suficiente para ele. E em cada confissão, em cada vulnerabilidade compartilhada, o vínculo entre eles se fortalecia. Marina deixou de trabalhar como faxineira na cobertura. Não porque Rodrigo pediu, mas porque ela quis. Queria que o relacionamento deles fosse construído sobre bases iguais, sem hierarquias, sem dúvidas. Rodrigo a apoiou quando ela decidiu voltar a estudar, realizando um sonho antigo de cursar psicologia. Ele pagou a faculdade, mas ela fez questão de trabalhar meio período em uma clínica, mantendo sua independência. A ex-esposa de Rodrigo tentou mais uma vez processá-lo, alegando que ele havia manipulado emocionalmente Marina também. Foi uma batalha feia e pública. Jornais especularam, redes sociais comentaram, e houve momentos em que Marina quis desistir só para acabar com aquilo. Mas Rodrigo a segurou firme. Eles enfrentaram juntos cada audiência, cada interrogatório, cada tentativa de destruir o que haviam construído, e venceram. O juiz arquivou o processo, reconhecendo a manipulação da ex-esposa e advertindo-a contra futuras tentativas. A família de Marina demorou a aceitar o relacionamento. A mãe ainda fazia comentários velados sobre diferenças sociais. O ex-noivo tentou uma última vez reconquistá-la, aparecendo bêbado em seu apartamento, implorando por uma segunda chance. Marina o dispensou com firmeza, deixando claro que aquele capítulo estava encerrado para sempre. Sua irmã, porém, tornou-se uma aliada. Depois de conhecer melhor Rodrigo, viu o quanto ele realmente amava Marina e pediu desculpas sinceras por ter interferido. Certa noite, Rodrigo levou Marina de volta ao terraço onde haviam tido aquela conversa meses antes. A cidade brilhava abaixo deles, mas tudo o que Marina via era o homem ao seu lado. "Você se lembra quando eu disse que não conseguiria sobreviver se você me deixasse?" Rodrigo perguntou, segurando sua mão. Marina assentiu, o coração acelerado. "Eu estava errado. Não se trata de sobreviver, trata-se de viver. E eu só quero viver se for ao seu lado." Ele se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. Marina cobriu a boca, lágrimas já escorrendo. "Não vai ser perfeito. Vamos brigar, vamos ter dias ruins, vamos ter momentos em que o medo vai tentar nos separar. Mas eu prometo que vou escolher você todos os dias. Vou escolher lutar, escolher confiar, escolher amar. Marina, você quer se casar comigo?" Ela nem precisou pensar. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Marina soube que finalmente havia encontrado seu lugar. Não na cobertura luxuosa, não no mundo dele, mas ao lado dele, construindo algo que era deles, e isso era tudo o que sempre quis. O que nenhum dos dois sabia era que a vida ainda reservava surpresas. A cobertura estava silenciosa naquela manhã. Marina não trabalhava mais como faxineira ali. Agora, ela acordava ao lado de Rodrigo, dividindo com ele não apenas o espaço, mas a vida. O caminho até ali não foi simples. Houve dias em que ambos duvidaram, momentos em que o medo quase venceu a coragem. Mas eles escolheram permanecer, escolheram acreditar que o amor podia ser construído sobre verdade e confiança. Rodrigo mudou, não da noite para o dia, mas aos poucos. Aprendeu a baixar a guarda, a permitir que Marina entrasse nos cantos mais escuros de sua alma. Ela, por sua vez, nunca exigiu que ele fosse perfeito, apenas que fosse honesto. E ele foi. A família de Marina demorou a aceitar o relacionamento, mas com o tempo perceberam que Rodrigo a amava de uma forma que poucos homens conseguem amar. Com respeito,
com paciência, com a certeza de que ela era sua igual. O ex-noivo tentou voltar mais uma vez, mas Marina nem sequer hesitou ao recusá-lo. Sua escolha estava feita há muito tempo. Certa tarde, enquanto observavam a cidade pela janela, Rodrigo segurou a mão de Marina e disse algo que ela jamais esqueceria. Você me ensinou que o amor não é sobre não ter medo. É sobre ter medo e escolher amar mesmo assim. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro, sentindo que finalmente estava onde deveria estar. A vida deles não se tornou um conto de fadas. Houve discussões, houve momentos de dúvida, houve desafios que testaram a solidez do que construíram juntos. Mas sempre no final do dia, eles escolhiam um ao outro. E essa escolha, repetida todos os dias, era o que tornava tudo real. Marina olhou para o anel que agora carregava no dedo. Simples, delicado, mas carregado de significado. Rodrigo não fez um pedido grandioso. Ele apenas ajoelhou-se diante dela em uma manhã comum e disse: quero passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. E ela disse sim. Não porque ele era rico, não porque ele podia lhe dar tudo, mas porque ele lhe deu a única coisa que realmente importava. Um amor verdadeiro, construído sobre uma base de confiança e entrega mútua. E você? O que achou dessa história? Você acredita que o amor pode surgir das situações mais inesperadas? Marina e Rodrigo provaram que, mesmo com todo o medo e todas as diferenças, o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo quando duas pessoas escolhem lutar juntas. Deixe sua opinião nos comentários. Você teria aceitado a proposta de Rodrigo? Você acredita que eles vão viver felizes para sempre? Queremos saber o que você pensa. E se você gostou dessa história, não deixe de conferir outra emocionante aqui no canal. Temos muitas histórias incríveis esperando por você. Obrigado por assistir e até a próxima.